para quem tá começando do zero, nunca fiz um jogo na vida. Primeira coisa é, faça um jogo. Parece a coisa mais estúpida do mundo isso que eu tô dizendo, mas essa é a verdade. Aí, obviamente, a próxima pergunta é como? Bem-vindos ao Devs Criativos, uma série de entrevistas que dá voz a veteranos da indústria que contam suas histórias e fornecem dicas valiosas para a nova geração de criadores de jogos. O Devs Criativos é apresentado pelo Cluster Game RS, uma parceria entre a De Jogos RS, Instituto Caldeira, FAPERGS, PUC-RS e Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. O papo de hoje é com Eduardo Selvero, game designer com mais de 15 anos de experiência em empresas como Aquiles Game Studio, Cupcake Entertainment, Social Point e que hoje atua como diretor criativo na Voodoo. Para não perder nenhum episódio do Devs Criativos, se inscreva e ative as notificações do canal do Cluster Game RS no YouTube. Desde muito criança, assim, eu já tinha muita curiosidade de como os jogos eram feitos, tá? Então, assim, eu tenho memórias muito, muito boas, umas memórias afetivas, assim, muito vívidas, da época que eu tava, por exemplo, num final de semana jogando algum jogo no meu Super Nintendo ali, e enquanto eu jogava, eu tava pensando, nossa, como deve ser legal trabalhar com isso, como deve ser legal trabalhar fazendo isso, e como será que isso é feito, né? Mas, infelizmente, nessa época, a informação era limitadíssima. Hoje, finalmente, eu acho que nós chegamos num ponto que a informação sobre toda a parte de desenvolvimento de jogos, negócio e as disciplinas são fáceis de conseguir, mas naquela época não. Então o que aconteceu foi assim, durante um tempo eu fui para a faculdade de jornalismo, tá? Eu comecei o curso de jornalismo, porque a minha ideia sempre era trabalhar com jogos, de alguma forma, perto dos jogos, ou como entretenimento, ou alguma coisa assim. Então, essa coisa do... até tem um livro muito legal que eu li que menciona isso, do O Artista nas Sombras, né? Não era o que eu queria fazer, porque eu não sabia como fazer o que eu queria fazer. Então, eu fui fazer uma coisa parecida. E a minha ideia era tentar, de alguma forma, iniciar o jornalismo de jogos. Porque na época existiram, né, na minha infância, as revistas de videogame, que depois viraram publicações digitais e tal. E eu pensei, bom, se eu não conseguir fazer jogos, eu vou pelo menos falar sobre eles, né? Fiz o curso inteiro de jornalismo até o último semestre. No último semestre, eu descobri que tinha o curso de desenvolvimento de jogos digitais na Unicinos, eu fui lá e troquei de curso. O pessoal queria me matar, meus pais em especial. Mas eu, enfim, fui lá e troquei de curso. Só que eu troquei de curso, assim, na impulsividade, né? Sem sequer ler sobre o que era o curso. Troquei de curso e descobri que era um curso de programação, de capacitação de programadores. E aí eu também descobri que eu sou um péssimo programador, né? Então o que aconteceu foi assim, eu fiz todas as disciplinas de game design, então, diploma eu não tenho, sei lá quantos, 8 semestres de jornalismo, mas todas as disciplinas de game design que a Unicinos oferecia na época, e com isso eu consegui o meu primeiro emprego. Por estar na Unicinos, por estar estudando, eu consegui o meu primeiro emprego na forma de um estágio. E esse estágio virou efetivação, e depois virou promoção, sabe? E assim a minha carreira foi até que eu comecei a ter que me mudar. Comecei a ter que me mudar para os meus próximos empregos, e aí, infelizmente, o diploma universitário ficou para trás. Eu sou uma mistura de curso de jornalismo com disciplinas de game design, com muito esforço meu, com muita corrida atrás, assim, com muita disciplina minha, que era uma coisa que eu não sabia que eu tinha, que eu descobri a disciplina através da paixão pelo desenvolvimento de jogos, pelo game design especificamente. E eu acabo sem diploma, mas eu acabo nessa situação, assim, que eu tenho uma capacitação muito mista, muito esquisita, entre aspas, mas que logo me dá um emprego, e aí o emprego eu já começo a ter a experiência de trabalhar como game designer, e daí que vai. Eu tive muita sorte. Como eu comentei, eu estava estudando na Unicinos na época, né? Uhum. E não só eu estava estudando na Unicinos, como também o que eu fazia muito era, em turnos que eu tinha tempo livre, porque eu tinha um trabalho de 30 horas por semana com horário flexível e as minhas disciplinas na universidade, na época, Uhum. Antes de eu começar como game designer. E o que eu fazia era, nos turnos que eu tinha livre, eu ia na biblioteca da Unicinos. Na biblioteca da Unicinos tinha
tinham livros de game design ali, que era uma cópia só de cada livro, e ela era cópia local, eu não podia levar para casa. Então eu pegava turnos que eu sabia, quinta de manhã eu estou livre. Eu ia, quinta de manhã, entrava na biblioteca da Unicinos às 8h30, ficava das 8h30 às 11h30 da manhã, com um livro da Art of Game Design, A Theory of Fun, todos esses livros que são hoje considerados clássicos do game design. Na época eu não tinha dinheiro para comprar, e na verdade não tinha Amazon também, né? Não era como se eu pudesse pedir o livro e, vai chegar aqui em casa e tal. Não só eu não tinha dinheiro para importar o livro, como eu não saberia nem como fazer na época. Mas eu tinha essa oportunidade. Então eu ia para a Unicinos, pegava um cafezinho, ia para a biblioteca e eu ficava lá com o meu caderninho, lendo o livro, total old school, assim, com o livro físico e um caderno e fazendo anotações, e chegava uma certa hora, bom, agora eu tenho que me preocupar com o meu trabalho. Eu ia lá e devolvia o livro, né? Mas ocupava esse livro, assim, uma manhã inteira, e foi assim que eu fui começando, né? E aí, quando eu tinha o meu tempo livre em casa, aí eu tentava, aí eu experimentava com as engines que existiam, que tinha disponíveis na época, os Game Maker da vida. Então, se tinha um conceito de design que eu achava interessante, ou que tinha me surgido na cabeça, enquanto eu lia, enquanto eu fazia a minha pesquisa 100% analógica, né? Eu trazia ela para o mundo digital em casa. Eu pensava que eu tinha aquele conceito, eu ia lá no Game Maker e eu tentava fazer um protótipo daquilo funcionar, e aí eu testava, mas agora vamos ver se a minha ideia tem algum sentido, se isso aqui seria uma coisa interessante. Então foi uma construção própria, assim, foi uma coisa, uma autoconstrução, assim, do meu perfil, assim. Eu cheguei a mostrar alguns protótipos, porque nas disciplinas que eu fiz na Unicinos, nós, vários trabalhos, ou, enfim, notas finais, encerramento de disciplina, etc., assim, eram protótipos de jogos, né? Tinha que apresentar uma ideia na metade do semestre, evoluir ela, pegar feedback, esse tipo de coisa, mas ao final do semestre tu tinha que ter uma espécie de protótipo, né? Alguma coisa que fosse jogável, que tu pudesse tu mesmo testar e comprovar a tua ideia, e também mostrar para o resto da turma, né? Eu acho que eu nunca mostrei os protótipos que eram meus, assim, sem ser os de disciplinas da Unicinos, principalmente porque quando eu fazia os meus protótipos, para tu ver como a gente começa errado, entre aspas, né? Quando a gente está começando a carreira. Os protótipos que eu deixei de mostrar, eles eram provavelmente melhores em termos de gameplay, eles eram mais criativos, mais arriscados, vamos dizer assim. Como eles eram protótipos para mim mesmo, eles não tinham arte. Eles eram quadrados, círculos e figuras geométricas que andavam pela tela e faziam o que eu queria que elas fizessem. Os que eu mostrava, por exemplo, quando eu fiz alguma entrevista, eles eram protótipos que, por mais que a arte tivesse sido pega na internet, em bancos de arte gratuitos, eles eram mais bonitos, sabe? Então, quando eu tinha dois ou três protótipos na mão para escolher qual eu ia mostrar para um possível empregador, eu mostrava o que era mais bonito. E que não necessariamente isso foi a melhor ideia, não foi necessariamente a melhor escolha. Basicamente, tudo depende do que tu quer comunicar. Mas em 2007, 2008, quando eu estava fazendo entrevista, eu não tinha essa certeza, não tinha essa maturidade, sabe? Para eu olhar para esses protótipos e dizer assim, o que é que cada um desses aqui comunica para a pessoa, para esse possível empregador, para essa empresa que eu talvez entre, que eu talvez comece a trabalhar. Eu não tinha essa clareza. Então eu pegava os protótipos que eram mais bonitos, ou que não tinha bug, enfim, que eram as coisas que não seriam responsabilidade minha. Que eram as coisas que eu estava me preocupando mais na época. Não, eu acho que se a pessoa tem portfólio de protótipos, de coisas que ela mesma criou, eu acho que é super válido, tá? Apresentar. Mas, pelo menos no que diz respeito a game design, tanto quando eu fui contratado por alguma empresa, quando eu estou na posição de contratar alguém para o meu time, então tem que entrevistar, tem que participar do processo de seleção, as empresas costumam ter um teste técnico. Então, assim, para que serve o teu portfólio? O teu portfólio vai servir para abrir uma porta, por exemplo, né? Do mesmo jeito que um currículo pode servir para abrir uma porta. Enfim, então é meio que o portfólio pode complementar o currículo, mas é só para iniciar o processo. Na minha experiência, eu não acredito que eu tenha conversado com empresas até hoje, não acredito que eu tenha
mesmo encontrado alguma empresa que diria, não, o teu portfólio é tão bom que tu não precisa fazer o nosso teste, por exemplo. Eu acho isso muito pouco provável. Tá? As empresas têm um teste técnico, normalmente tem 2 passos que costumam ser padrão no processo de seleção das empresas, que é um teste técnico seguido de uma entrevista técnica, onde vai ser debatido o teste e serão o resultado do teste que tu apresentou e tentar ir mais a fundo em por que cada uma dessas soluções, por que tu propôs cada uma dessas soluções, né? Então, nessa hora, o teu portfólio já não tem mais tanto peso para esse momento, porque a tua comprovação técnica vai ser através do meio que a empresa está procurando, sabe? Agora, em outros estágios da entrevista, do processo seletivo, aí o portfólio eu acho que pode ter um peso sim. Quando eu mudei para o curso da Unicinos, eu ainda não sabia, eu não saberia dar nome. Isso é uma das melhores coisas que o curso do desenvolvimento de jogos da Unicinos, do jeito que ele estava formulado na época, uma das coisas mais importantes que o curso me proporcionou foi justamente que eu tive as disciplinas de User Experience, eu tive se eu não me engano, eu tive uma disciplina de User Experience, então uma disciplina de UX, eu tive umas 2 disciplinas de arte 3D, fiz algumas disciplinas de programação e fiz as disciplinas de Game Design. Então eu tive um contato com um pouco de tudo desse mundo, assim, faltaram poucas coisas, faltou produção de som, faltou QA, meio que tive um contato com as grandes disciplinas, vamos dizer assim, em alto nível. E eu me apaixonei pelo game design e eram as minhas disciplinas favoritas e são as únicas disciplinas que eu realmente me esforcei mesmo e tirei 10 e, sabe, realmente fiz todo o esforço necessário. As outras disciplinas eu fiz o necessário para ser aprovado. Depois que eu tive as primeiras aulas de game design, eu já sabia que era aquilo ali, que eu tinha descoberto o nome da coisa que eu queria fazer. Inclusive, a forma que eu comecei a me aventurar, digamos assim, nessa ideia do design de um jogo foi justamente quando eu era criança, jogando jogos de mesa, jogando principalmente os RPGs de mesa, Dungeons and Dragons e os outros, mas o Dungeons and Dragons sempre foi o principal e é o que eu jogo até hoje. O que eu fazia nessa época era assim, nós jogávamos algumas vezes, algumas sessões, e aí eu começava, determinadas regras começavam a me incomodar, assim, eu achava que elas podiam ser melhores, que elas não eram justas, ou que era muito forte ou era muito fraco, etc. E o que eu fazia era, eu pegava o livro, eu lia e eu reescrevia partes da regra, e aí nós chegávamos, na verdade nós éramos um grupo de 5 e tinham dois que faziam isso, eu e um outro que é um dos meus melhores amigos, nós 2 fazíamos isso, então, o que acontecia? Nós tínhamos a experiência de jogo, nós tínhamos a regra na cabeça, nós reescrevíamos a regra. Chegava na próxima sessão, a gente dizia pro grupo, olha, a gente acha que essa regra aqui não tá boa e que ela poderia ser melhor, tá? Então, a gente criou essa outra versão da regra e hoje nós vamos jogar com essa outra versão e nós vamos testar. Se ficar ruim, a gente volta atrás. Isso é, basicamente, um trabalho de prototipação, de design, né? Então, isso eu comecei a fazer, acho que eu tinha, o quê? Talvez 10 anos. E eu já tava me aventurando nisso, assim. E nunca imaginei, naquela época não imaginaria que isso poderia ser a minha profissão futura. Eu só estava simplesmente tentando fazer o jogo ser melhor ou mais divertido. Para colocar-se no mercado de trabalho, sem dúvida, a dificuldade número 1 era existir oportunidade. Porque nós estamos falando de 2008, e eu até comentei antes que eu tive sorte e comecei a falar da Unicinos, né? A Unicinos, ali na época de 2000, não sei se ainda existe, mas na época ali, 2008 e tal, que foi quando eu comecei a trabalhar, a Unicinos tinha uma incubadora tecnológica, que se chamava Unitec. E assim, eu morava em São Leopoldo. Eu nasci em São Leopoldo, morava em São Leopoldo, estudava na Unicinos, e abriu um estúdio de jogos na Unitec. E eles abriram vagas eles abriram 3 vagas. Um programador, um artista e um game designer. Eles abriram 3 vagas. E aí eu me candidatei e consegui a vaga. O que acontece? Aquela era literalmente a única empresa que eu tinha para trabalhar em São Leopoldo. Se eu quisesse trabalhar como game designer. Tinha mais empresas em Porto Alegre, claro. Tinha mais 1 ou 2. E era isso, era 1 ou 2. Né? Então, sem dúvida, falando de quando eu era júnior, sem dúvida, a dificuldade número 1 era
a oportunidade de existir, né? E eu diria que quando tu encontrasse uma oportunidade, tinha uma segunda dificuldade grande, que era, quando tu é júnior, tu tem toda a vontade do mundo, mas tu precisa muito da orientação da pessoa. Tu precisa normalmente de um sênior ou de um manager, de uma pessoa que vai te orientar, e ela vai principalmente apresentar para ti o que ela espera de ti, o que ela precisa de ti. Só que pela mesma razão de que as oportunidades eram poucas, que era porque a indústria era muito jovem no Brasil, quando tu conseguia uma oportunidade para trabalhar como game designer, e em especial sendo júnior, tu não entrava numa equipe que tinha um sênior para te dizer, não, ó, isso aqui é assim que a gente faz, essa é a experiência que nós temos, esses aqui são os dados que nós temos, esses aqui são os testes que nós já fizemos. Não, tu entrava, eu acho que os primeiros 3 ou 4 anos da minha carreira, quando eu estava num projeto, eu era o único designer do projeto. Eu era o único game designer do projeto, ponto final. Então, não interessa qual é a especialidade, né? Economy Design, Systems Design, Narrative Design, seja lá o que for. Não interessa o que é necessário. No momento que determinada necessidade do projeto ela é marcada como design, cai para ti. Eu tinha que saber um pouco de tudo, assim, um pouco de todas as disciplinas, sabe? E sem ter essa orientação. Às vezes, não estou falando de nenhuma pessoa específica que eu trabalhei, até eu tive os meus primeiros gerentes, foram incríveis, assim, aprendi demais com eles e sou extremamente grato. Mas assim, às vezes nem a pessoa que te contratava sabia exatamente o que esperar de ti, sabe? Então, e isso atrasa, inclusive, o teu processo de crescimento. Um designer cresce muito, assim como qualquer outro profissional, né? O profissional cresce muito mais rápido quando ele tem um sênior para orientar ele, para dar feedback, para trocar ideia, para fazer reuniões semanais ou quinzenais, conversar sobre o que está acontecendo. Eu não tive isso. Tá aqui a tarefa, é design, resolve. Então, era uma coisa bastante desafiadora, com certeza. O mercado de jogos no Brasil ele está amadurecendo bastante. Eu cheguei a trabalhar na Aquiles, por exemplo, durante um ano, que hoje nem Aquiles, nem é mais Aquiles, é Epic. Esse é o nível de crescimento. Eles tinham um nome antes da Aquiles, que eu não consigo me lembrar agora qual era, daí eles viraram Aquiles, e agora eles são a Epic Games Brasil. Então, o crescimento é óbvio, né? Assim como tem a Wildlife no Brasil, e tem mais uma série de outras, tem a Taps. Eu ouvi falar muito da Taps uns anos atrás, eu realmente não tenho ideia de como as coisas estão lá agora. Mas assim, para mim, voltar pro Brasil pensando em termos de carreira, depende da oportunidade. Dependeria muito da oportunidade, sabe? Do mesmo, e não é só o Brasil, que fique claro que não é uma coisa que eu penso assim, que eu penso menos do Brasil ou penso mais do Brasil. Não. Eu tô em Barcelona hoje, eu tô aqui na Espanha, eu gosto muito de morar aqui, tá? Ano passado eu tive oportunidades para ir para outros lugares, eu tive oportunidade para ir para outros países aqui da Europa. Pesou não só analisar, pensar na oportunidade em si, quais seriam os desafios, quais seriam os projetos e etc. Mas também pesou sair daqui. Eu gosto de morar aqui. Existe esse pensamento, essa análise, ela sempre vai acontecer, seja para voltar para o Brasil, ou seja para sair de Barcelona. Olha, nem seja para sair de Barcelona e morar numa outra cidade da Espanha. Tem que ser, porque é uma mudança grande, é uma mudança significativa, e tem que ser um conjunto de coisas, sabe? E eu acho assim, as empresas no Brasil, elas chegaram já, eu acredito, no nível das empresas daqui. Existe uma discrepância no sentido de que no Brasil tem um número muito grande de empresas que são todas muito qualificadas, e eu não estou falando só das grandes, Wildlife, Epic, etc. Não, tem muita empresa no Brasil que a equipe pode ser pequena, mas o projeto é significativo e o time é muito talentoso. Só que não se compara, até pelo tamanho do Brasil, não se compara, por exemplo, com a quantidade de oportunidades que existe só em Barcelona. A quantidade de empresas, principalmente eu que trabalho com mobile free-to-play, a quantidade de empresas que tem aqui em Barcelona, ela é interminável. A lista não tem fim. Entre Voodoo, Scopely, Social Point, sabe, King, Ubisoft, tudo tem aqui.
sabe? Tu sai na rua, claro, chama a minha atenção porque eu sou desenvolvedor, porque eu tô no mercado. Tu sai na rua e é normal tu ver uma pessoa com uma mochila da King, uma mochila da Scopely, sabe? Um acessório da King, da Scopely, da Voodoo, da Ubisoft, sabe? É normal isso. Por quê? Porque a empresa, porque o mercado aqui está muito desenvolvido e tem muitas empresas aqui. Então também tem uma questão que pesa muito, na minha opinião, que é assim, seria legal voltar para o Brasil. Poxa, eu sou brasileiro, tenho os meus amigos por aí, etc e tal. Mas, primeira coisa, a oportunidade seria para voltar para Porto Alegre? Porque se é para voltar para o Brasil, mas eu vou morar longe de Porto Alegre eu já estou. Então, o quão diferente, sabe, o quão impactante vai ser? Porque a minha família está no Sul. Meus amigos de infância estão todos no Sul. Se for para voltar para morar em outro estado, dependendo do quão longe é, meio que não faz diferença, sabe? Então, acaba se tornando 100% qual é a oportunidade, qual é o projeto e quem é o time, sabe? E essa é uma análise que eu sempre vou fazer. Eu tenho um amigo, que nós trabalhamos 1 ano e meio juntos, ele estava falando sobre game designers e ele resumiu muito bem, assim, ele também é da indústria de jogos. Ele falou assim, 70% da capacidade do game designer são as habilidades humanas, sabe? A comunicação, a empatia, e etc. E isso ficou comigo porque eu acho que isso é muito verdade, assim. Eu não vou dizer que todos os game designers precisam ter todas essas habilidades, mas assim, eu acho que uma das coisas mais importantes, por exemplo, se a pessoa está no início da carreira, é ela aceitar que dificilmente ela vai começar como especialista em algo. É possível? É possível. Mas não é provável. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que tu vai fazer um pouco de tudo. E isso é excelente. Tá? Então, eu acho que um bom game designer, ele começa sendo flexível. Outra coisa que o game designer, que é muito importante para o game designer, comunicação. Tá? E quando eu digo comunicação, as pessoas pensam assim, tipo, comunicação porque tu tem que vender a tua ideia, entre aspas, dentro do time. Não, não é só isso. Isso também, mas não é só isso. Porque a comunicação, ela não é feita só de falar, ela é feita de ouvir. E às vezes, em especial quando a gente é mais júnior, às vezes nós estamos tão empolgados com a nossa própria ideia, e nós estamos tão interessados em vender a nossa própria ideia para o nosso time primeiro e depois para os jogadores, que a gente às vezes esquece de ouvir os outros. E falo isso tendo cometido esse erro já inúmeras vezes. E o que eu quero dizer com ouvir é tanto simplesmente estar disposto a escutar e responder as perguntas do teu time, dos teus colegas, porque eles não têm a mesma visão que tu. A visão do teu time sobre o que tu está tentando trazer para um jogo, para um projeto, ela é a primeira versão da visão de fora, entre aspas, que um game designer tem. Porque a primeira ideia, a concepção vai acontecer só comigo, por exemplo, ou comigo e algum designer do meu time que esteja me ajudando. Que nós vamos entrar nessa ideia juntos e nós vamos fazer a concepção e preparar a apresentação dela para o time juntos. Quando a gente apresentar pro time, para os tomadores de decisão e depois para o time que vai desenvolver, nós vamos obrigatoriamente ser questionados. Nós vamos responder muita pergunta e nós vamos receber muito feedback. Então, essa parte da comunicação que eu me refiro é saber apresentar, saber vender, mas também saber escutar. E saber escutar, e se o feedback é positivo, ou melhor, se o feedback é construtivo de qualquer maneira, estar disposto a escutar, tentar entender os detalhes, e não entender o detalhe, questiona o feedback, mas não questionar no sentido de eu estou questionando porque eu não quero aceitar. Não é afronta, é questionar para conseguir mais informação, para entender o feedback, para ver como eu resolvo o problema. Então, flexibilidade e comunicação eu acho que são chave, e aí a gente começa a entrar nas coisas mais... não, tem um terceiro que eu vou ter que adicionar, que é a empatia. Empatia. Nós não fazemos jogos para nós mesmos, nós fazemos jogos para os outros. E isso é uma coisa que tem game designer, incluindo eu, que leva anos para entender. Tá? Então, e aí tu começa um exercício de empatia, que é,
Para quem eu tô fazendo esse jogo? É para essas pessoas. O que essas pessoas gostam? Além de jogar. Ou quais são os outros jogos que elas jogam? Por que elas gostam desses outros jogos? E mais profundo, muito mais profundo que isso. Por exemplo, a que horas do dia essas pessoas jogam? É de dia? É de noite? O que elas estão fazendo? Elas estão, em alguns casos, isso empresas mesmo já divulgaram no LinkedIn e tal, assim, de resultados de estudos que eles fazem. Tem um número muito grande de pessoas, para minha surpresa, porque eu não sou capaz de fazer isso. Tem um número muito grande de pessoas que joga algo no celular enquanto assiste um seriado na Netflix. Eu sou incapaz de fazer isso. Ou eu faço uma coisa ou eu faço outra. Mas as pessoas fazem isso. Isso foi reportado por jogadores. Então, o meu público joga enquanto assiste ou o meu público só joga? E joga no trem, joga no ônibus, joga antes de dormir, joga com som, joga sem som. Tudo isso faz diferença. E isso é um exercício de empatia, um exercício de colocar-se na posição do outro e tentar entender, se esse jogo é um jogo que cativa os jogadores que estão buscando um relaxamento, o que eu quero saber deles? O que mais eu posso saber deles? E se eles estão buscando relaxamento, quais são as features do jogo, quais são as mecânicas que eu vou colocar no jogo para entregar o que essas pessoas estão procurando? Porque eu não posso entregar para eles o que eu gosto. Eu tenho que entregar para eles o que eles gostam e outra empresa vai entregar para mim o que eu gosto, em termos de jogo, em termos de entretenimento. Eu posso trabalhar num jogo que eu sou o público-alvo? Claro que sim. Mas também existe uma chance muito grande de eu trabalhar num jogo no qual eu não sou o público-alvo. E eu preciso ser capaz de fazer isso. Eu preciso ser capaz de me colocar na posição de uma outra pessoa e tentar entender o que ela precisa, o que ela quer naquele momento de diversão dela. E aí a gente entra na parte técnica. Que aí é assim, psicologia, é muito importante, psicologia do jogador, entender o jogador. A gente entra na parte de user experience, não só porque uma feature ou um sistema de um jogo mal comunicado, mal apresentado para o jogador, ele não serve para nada. Porque se o jogador não entender o que está acontecendo, ao invés de se divertir, ele vai se frustrar, né? Então aí nós começamos na psicologia, user experience, e eu acho que para não prolongar demais a resposta, eu acho que a cereja do bolo é assim, quando a gente começa, nós vamos ser expostos a quase que todas as subdivisões do game design, tá? Eventualmente nós vamos ter ou não, dependendo, na nossa carreira, a oportunidade de especializar-se, tá? Mas, independente de especializar-se ou não numa disciplina de design, que aí requer um pouco mais de aprofundamento, acho que o mais importante é assim, sempre lembrar que existe uma diferença muito grande entre entender conceitos de psicologia, que se aplicam para psicologia e comportamento humano no que se refere a jogador. Isso é o conhecimento de game designer. Isso não é ser psicólogo. Não precisa ser psicólogo para ser game designer. Entender conceitos de psicologia e entender comportamento humano para ser um bom game designer. Certo? Mas existe uma diferença. Não dá para achar... Não dá nem para se botar a responsabilidade de eu preciso me graduar em psicologia. E também não dá para achar que, agora que eu li 2 livros de psicologia, eu sou psicólogo. Tu é, no máximo, um game designer que entende um pouco, sabe? Então, essa humildade essa humildade, ela serve para 2 coisas. Primeiro, para ser possível de trabalhar contigo em um time sem tu ser um... Enfim, né? E a outra coisa é essa humildade, ela também serve para a gente sempre lembrar que a gente não sabe tudo. E que a gente tem que estar sempre pesquisando e a gente tem que estar sempre jogando os jogos dos concorrentes. A gente tem que jogar jogo mesmo que a gente não goste. Essa disciplina, ela é importante. Mas eu diria que, assim, todas essas coisas, né, comunicação, psicologia, user experience, tudo isso pode ser aprendido em livro, né? Mas a humildade é uma coisa que, eu não sei, eu nunca li um livro sobre humildade, tá? Pra ser bem honesto. Mas eu acho que sim, eu acho que isso é uma coisa que precisa ser cultivada. Eu acho, porque já vi muito game designer que acha que o resto do time tá ali para fazer a vontade dele.
E esse é o, tipo assim, ó, bom, se eu tô no time, se eu tô no time, se eu tô numa posição de liderança, a pessoa que tem esse mindset no meu time não entra. Então, essa humildade ela é extremamente necessária. Existem duas coisas. Primeiro, a empresa tem que querer alguma coisa, ela tem que estar posicionada adequadamente. Aí entra a questão de a empresa, dentro do seu posicionamento, ela tem times que concordam com esse posicionamento, seja ele qual for, beleza. Dentro do time, tá todo mundo alinhado com esse posicionamento, seja ele qual for? Sim. Bom, aí é uma situação. Agora, quando tu tem... Por que que eu tô dizendo? Porque o contrário é horrível. Quando tu tem pessoas que sentem falta do convívio social, sentem falta da conversa na hora do cafezinho e elas trabalham remoto, tu percebe, elas sentem, elas começam elas mostram sinais, tá? E o Uhum. contrário também. Se tu vai para um escritório e tu encontra pessoas que estão no escritório, mas não queriam estar, porque elas acreditam que elas podiam fazer um trabalho de qualidade igual ou superior da casa delas, tu também nota porque elas também vão te mostrar sinais. Então, para mim, o mais importante é esse. A minha preferência, e a minha preferência acaba sendo estar alinhado com o time, tá? Por quê? Porque o que eu quero durante as minhas horas de trabalho, durante o meu horário de trabalho, eu quero entregar o melhor que eu posso. E eu já me acostumei com o trabalho remoto. Eu demorei muito para me acostumar com o trabalho remoto, tá? Mas eu já me acostumei com o trabalho remoto. Tanto que aqui nesse apartamento que eu moro, isso aqui é o escritório, Uhum. tá? É a menor peça da casa, ela é bem pequenininha, tá? Esse aqui é o escritório. E eu literalmente só venho aqui quando eu tô trabalhando. Tá? Para não Uhum. dizer que não tem, eu tenho uns livros de Dungeons and Dragons aqui que de vez em quando eu venho buscar, mas eu nem fico sentado aqui, eu não pego um livro de entretenimento e me sento no escritório para ler, sabe? Eu guardo eles aqui, mas nessa cadeira, nessa mesa só se trabalha. Isso eu levei anos para entender. Eu tive uma época que eu parava de trabalhar, eu trabalhava com o mesmo computador que era um computador pessoal, que era um laptop pessoal. Então eu parava de trabalhar, eu fechava as aplicações de trabalho, eu abria um jogo e ficava jogando. Eu não saía nem da mesa, sabe? Foi assim que eu comecei. Então, aí também existe uma outra questão que é o, como é que cada pessoa do time lida com o trabalho remoto, sabe? Se eu tiver que ir pro escritório, eu vou, tá? Eu tenho um modelo favorito, tá? Que é o híbrido. Uhum. É o meu favorito, tá? Mas o meu emprego anterior era 100% remoto, meu emprego atual é 100% remoto e tudo bem, tá? Uhum. O emprego a empresa que eu tava até o ano passado eu troquei de empresa, ela era híbrida também, tá? E o híbrido, nossa, e não sei o que eu fiz, tá? E o híbrido, ele era um modelo que para mim tava ótimo, sabe? Sim. Porque eu podia, por causa da liberdade e da flexibilidade que eu tinha, sabe? Então, o híbrido, ele é incrível, assim, para mim. Agora, tem uma questão que eu acho que é muito importante também, que a gente não tocou ainda sobre isso, que é o o entendimento, em especial quando tu tá numa posição de liderança, o entendimento de que as coisas não são iguais com o trabalho remoto e com o trabalho presencial. Porque eu acho que existe muito ainda dessa conversa, pelo menos eu eventualmente escuto, ainda temos um pouco por aí dessa conversa de que o trabalho remoto e o trabalho presencial são iguais, do tipo, tudo que eu posso fazer presencialmente eu também posso fazer remotamente. Sim, só que de formas diferentes. Uma sessão de brainstorming, por exemplo, ela não é igual como experiência para o teu time. Ela não é igual se tu leva o teu time para o escritório e o escritório tem uma sala de reunião onde tu pode botar ali umas bolachinhas, uns cafezinhos, Hum. sabe? Então, dá para fazer isso online? Dá para fazer. É igual? Não. Então, o que que acontece? Na sua essência, a técnica criativa que tu vai usar, seja brainstorming, ou seja, tantas outras técnicas criativas que existem por aí, a técnica, na sua essência, pode ser a mesma, mas a experiência para o time não é a mesma. Um quadro branco virtual e um quadro branco real não são a mesma coisa.
eu acho que é importante aprender as nuances de cada modelo de trabalho. Se tu não tem a opção do híbrido, claro, né? Se tu tem o híbrido, tu pode dizer, ó, que era o que a gente fazia, que era o que eu fazia com o meu time lá em 2022, que nós tínhamos toda quinta-feira à tarde, nós tínhamos ou melhor, a cada 2 quintas-feiras, nós tínhamos uma reunião dessas, tipo esse meio workshop, assim, meio brainstorming de ideias e tal. O pessoal já sabia, a cada 2 semanas, preferencialmente, não era obrigatório, preferencialmente, quem quisesse ir para o escritório lá, nós íamos fazer a dinâmica, sabe? Então nós tínhamos isso e funcionava, nossa, funcionava super bem. Tem lá os softwares, tem o Miro, Figma e diversos outros softwares que tem o quadro branco colaborativo, né, que dá para utilizar. Muito bem. Alguém tem que aprender a usar esse negócio, alguém tem que entender todas as ferramentas que estão contidas nessa, ou todos os recursos que estão contidos nessa ferramenta, e entender quais são os recursos que podem valorizar, o que podem agregar ao trabalho do time, né? Mas não são as mesmas ferramentas do presencial. Então a questão é, a questão é entender a diferença, adaptar-se à diferença e trazer para o time o que vai proporcionar que eles entreguem o melhor trabalho possível. Eu acho que pensando no mercado e o estado do mercado em 2024, tá? Não tá fácil, teve muito layoff, muitas empresas, tem muita gente no mercado, tem muita gente procurando emprego. Então, assim como tem bastante oportunidade, tem bastante concorrência, tá? Então, estar ciente disso é sempre bom para calibrar as expectativas, tá? Isso é uma coisa que, infelizmente, se nós falamos sobre a indústria de jogos, nós somos obrigados a comentar sobre layoff. É impossível conversar 1 hora sobre a indústria e não comentar a quantidade de layoffs que existiu. Tá? Então, para nós, réis mortais, que, né, vamos procurar um emprego, vamos procurar uma oportunidade numa empresa e tal, a gente tem que saber, a gente tem que sempre ter em mente que as oportunidades estão aí, mas que a concorrência agora tá bastante alta também, em função de todos esses layoffs e fechamento de estúdio que andaram acontecendo aí nos últimos, pelo menos, 2 anos. Tá? Dito isso, para quem tá começando do zero, nunca fiz um jogo na vida, tá? Beleza. Primeira coisa é, faça um jogo. Parece a coisa mais estúpida do mundo isso que eu tô dizendo, mas essa é a verdade. Como? Aí, obviamente, a próxima pergunta é como? Olha, a quantidade de tutoriais que existe hoje, grátis, no YouTube e afins, e outras plataformas, de tudo. Tutorial de sound design, tutorial de programação, tutorial de como usar uma engine específica, etc. Essa quantidade é o que eu uso. É o que eu uso para me desenvolver profissionalmente também. O que bom, eu entro nisso mais quando a gente fala do game design específico, tá? Mas existe uma quantidade imensa de recursos online grátis. Uma quantidade como nunca antes existiu no que diz respeito ao desenvolvimento de jogos, tá? Então a primeira coisa é ir atrás disso. Esse é o como. Aí agora vem uma outra questão que é o porquê. Porque uma coisa é eu ter vontade de fazer jogos e outra coisa é eu efetivamente saber como é que um jogo é feito e saber o quão difícil é. Porque a maioria das pessoas que eu conversei, principalmente no início da minha carreira, e eu disse que eu era game designer, elas achavam que eu passava o dia inteiro jogando. E que era uma coisa. E que o meu trabalho era. Literalmente me disseram, olhando no meu olho, assim, com toda a seriedade do mundo, que a minha profissão era a profissão mais divertida do mundo. Sabe? E assim, eu amo a minha profissão. Eu adoro fazer jogos, eu adoro o que eu faço. Mas não é tão divertido assim. Sabe? Porque uma coisa é tu jogar um jogo que tu quer jogar quando tu tá afim de jogar. Outra coisa é tu jogar a mesma fase de um jogo 250 vezes num horário que tu não tá afim. Num horário que tu podia estar fazendo qualquer outra coisa. É completamente diferente. Sabe? Então, eu acho assim, tem que experimentar, tem que tentar. E até porque assim, ó, o desenvolvimento de jogos a nossa indústria, ela é uma indústria que uma pessoa pode... Não, eu não tô falando nem de publicar jogo e ganhar dinheiro, eu tô falando de fazer e mostrar pro amigo, mostrar pra sei lá quem. Né? Ou fazer para si mesmo, para ver como é que se sente, para ver se gostou do seu trabalho ou não, tá?
A nossa indústria, ela permite isso, porque não só os tutoriais estão ali, mas também as ferramentas existem, e muitas delas são gratuitas. Em especial se tu não fizer o jogo comercialmente. Mas as grandes engines, e as menores também, quase todas as engines, pelo menos as que eu me lembro, assim, quase todas as engines têm uma versão, uma forma de tu utilizar elas gratuitamente, sabe? Então, a questão é, mas eu não quero ser programador. Muito bem. Encontre uma pessoa que quer programar um jogo e eu quero ser artista. Perfeito. Tu já tem 2/3 do que o pessoal chama de a equipe, o mínimo necessário, que seria um designer, um artista e um programador, tá? Ou alguma coisa mais ou menos por aí, né? E aí entra a questão da persistência, claro, né? Porque vai ser difícil no começo, não sabe usar engine, não sabe programar, ou não sabe programar jogos, ou nunca fez na vida. E assim, os primeiros jogos não vão ser bons. Esse é um fato. Mas assim, eu quero muito saber quem é que fez a primeira vez que a pessoa cozinhou na vida foi a melhor comida que ela já fez. Ou que o primeiro desenho que a pessoa fez na vida foi a obra de arte dela, e a partir de então foi só ladeira abaixo. Não, é o contrário, né? A gente queima muito arroz até o arroz ficar bom, sabe? E com o jogo é a mesma coisa, a gente faz muito jogo ruim até começar a fazer coisa boa. Então, assim, eu acho que aproveitar ao máximo tanto o conhecimento que está disponível online de forma gratuita, como também a disponibilidade das ferramentas que também estão aí de forma gratuita, pelo menos para aprender. Tem que meter a mão na massa, tá? Não é que nem... Por um lado, é uma grande sorte nossa, né? Que nós temos esse acesso assim tão grande, porque muitas outras profissões tradicionais, tu não pode simplesmente um dia de noite dizer, eu vou fazer um jogo, ou eu vou fazer esse ofício aqui, dessa outra... Não pode. Tu não pode acordar de manhã e dizer, hoje eu vou ser médico, né? O desenvolvimento de jogos, ele te proporciona isso, sem perigo nenhum a ninguém, né? Que é muito importante. Tentar fazer, meter a mão na massa, não precisa sair um jogo terminado, não precisa sair um jogo comercialmente viável, mas para tu entender a coisa, sabe? Testar antes. Se o produto final for jogável e tu estiver feliz e orgulhoso do teu produto, cara, cria um portfólio e bota lá, eu fiz esse jogo com assets de tal lugar, eu programei, ou seja lá o que for, e eu fiz esse jogo no meu tempo livre em X horas. E vai lá e bota no teu portfólio. Sabe? Nós temos essa oportunidade, a gente pode fazer isso. O meu primeiro jogo de portfólio, que foi um jogo de plataforma, meio estilo Super Mario, assim, o código do pulo nem era meu. Eu fui num fórum de Game Maker, que eu estava usando o Game Maker na época, e um cara postou lá, um usuário postou lá, a função de pulo do Game Maker eu não sei usar, mas como eu sei programar, eu programei isso aqui. Então tu pega, e aí ele ainda ensinou a usar. Então tu pega esse pedaço de código, copia, cola nesse componente, bota esse componente no personagem e vai estar tudo certo. Então o primeiro código de pulo nem sequer era meu, foi um cara que disponibilizou de graça. Aí eu testei, aí eu achei ok, assim, aí eu li o código e troquei um monte de número, um monte de vezes até eu entender o código e até que o pulo ficou do jeito que eu queria que ficasse. Eu acho que é muito importante pensar o seguinte: o game designer, ele é uma peça do time, ele é um componente de um time que faz um jogo, que faz um projeto de jogo. Com exceções, tá? Sim, existem alguns jogos indies aí, alguns jogos independentes que foram feitos por uma pessoa, e esses caras são pessoas efetivamente fora da curva. Se alguém que estiver nos assistindo é fora da curva também, cara, meus parabéns e boa sorte, tá? Caso sejamos pessoas todas mais dentro da curva, mais normais, entre aspas, aí é o seguinte: o game designer, a primeira coisa é, nós já estamos falando de uma pessoa, de um papel, que ele é uma peça no conjunto do time que faz um jogo, porque fazer um jogo é um esporte de equipe, tá?
Então, a primeira coisa é entender o que o designer faz. E entender profundamente o que o designer faz. E para isso, os recursos são exatamente os mesmos que para aprender todo o desenvolvimento. A quantidade de coisas, da quantidade de palestras da GDC, no YouTube, os canais Game Makers Toolkit e afins, antigamente tinha, agora eles não fazem mais sobre game design, mas tem uma série muito boa no YouTube, antiga, que se chama Extra Credits, que tinha um game designer que era o roteirista dos vídeos. Então, assim, é isso, sabe? E, assim, eu acredito que deve ter muito conteúdo em português também, tá? Eu vejo alguns conhecidos, algumas pessoas que eu conheço da indústria, que são brasileiros, que eles têm podcasts no YouTube, tem um que se chama, se eu não me engano, Game Design de Bolso, que eu não conheço as pessoas que fazem, mas eu conheço o podcast, por exemplo, né? Assim, existe informação por aí, e tanto em português quanto em inglês, tá? Para ir atrás. E hoje em dia, cara, sabe, legenda gerada automaticamente no YouTube é o que salva a vida de muita gente. Então, também serve. O importante é expor-se a essa informação e entender, sim, isso aqui é o que um game designer faz. Esse é o dia a dia de um designer. E muito importante, o dia a dia de um designer vai variar dependendo do projeto, dependendo da empresa e dependendo do modelo de negócio. Tá? Porque fazer desenvolver jogos premium para qualquer plataforma, o designer vai ter um tipo de responsabilidade. Se o jogo for free to play, ele vai ter outro tipo de responsabilidade, ele vai ter outro tipo de rotina. Então, familiarizar-se com tudo isso, mas do ponto de vista do designer, e entender exatamente o que é que o designer faz no dia a dia, certo? E tá cheio de recursos. Eu não tinha isso quando eu comecei. Eu não tinha, não existia, né? Eu fui aprendendo conforme, eu fui como o pessoal da minha família fala, eu fui dançando conforme a música, né? Livros, tá? Às vezes a gente pega um livro de game design, tipo The Art of Game Design. Tu pega esse livro pensando, aqui estão os conhecimentos técnicos que eu preciso para fazer um jogo. Sim, é verdade. Muitos dos conhecimentos técnicos do game design para o game designer estão ali. Uhum. Mas ali também tem algumas histórias do profissional ou dos profissionais que escreveram esses livros, tá? E através dessas histórias a gente também pode entender um pouco como é que era o dia a dia deles naquela empresa, naquele projeto, naquela época. E a gente já sabe que, se um dia eu estiver num projeto parecido, pode ser que esperem isso de mim. Eu quero estar nessa situação, eu quero fazer isso, eu quero ter essa responsabilidade, e é importante tomar essa decisão informada, sabe? Até porque, assim, quando tu começa a te aprofundar no game design, tu começa a ver que existem subdivisões, que são especializações. Então, tu tem o economy designer, tu tem o narrative designer, level designer, systems designer, e vai. E tem mais umas quantas, tá? Tu já começa a ter a possibilidade de entender o que cada um desses caras faz. E tu já começa a te questionar se tu quer ser um especialista, se tu quer ser um generalista. A respeito do game design, qualquer outra dica ou qualquer outra coisa que eu for acrescentar, ela já vai num nível de detalhe que eu acho que vai além da pessoa que já sabe que ela quer ser designer. Que ela já se certificou de alguma forma que ela quer ser designer. Mas se a pessoa já sabe, se ela quer ser designer, tem aquelas coisas que a gente estava falando antes para começar a trabalhar. Comunicação, né? Active listening, manter-se humilde e flexível, começar a entender um pouco sobre psicologia, começar a pesquisar sobre user experience, essas grandes palavras-chave. Eu acredito que todo game designer tem que ser curioso. É uma coisa que eu tenho para mim, eu sou uma pessoa extremamente curiosa. E se eu vejo uma coisa, a primeira coisa que eu quero saber é como fazem isso, como é que isso é feito. É a primeira coisa que eu quero saber, sabe? Se eu vejo uma coisa que é interessante, é a primeira pergunta que eu me faço, como será que isso é feito? Então eu acho que o game designer tem que ser curioso. Entender as disciplinas, entender as especializações. Quer te especializar em alguma coisa? Cara, começa a estudar.
Não tem por que não estudar. Não tem por que olhar os outros jogos. Eu quero ser um especialista de level design. Eu quero ser level designer. Não tem por que, quando eu estiver jogando outros jogos, eu não me questionar por que este elemento está nesta posição. Por exemplo. E tentar entender por que o level designer daquele jogo tomou a decisão que ele tomou. É isso, sabe? É expor-se a isso, mas de uma forma estruturada, sabe? Tem um skill que eu acho que todo game designer tem que desenvolver, cedo ou tarde, tá? E eu vi isso num vídeo no YouTube, que é só para fazer o full circle de tudo que a gente já conversou hoje, né? Da questão do playing as a designer, né? Tipo, jogando como um designer. E o que seria isso? Tá? É um vídeo que eu recomendo, é do Extra Credits, e eu recomendo muito procurar, e não acho que eles sejam as únicas pessoas que falaram isso, mas basicamente é uma coisa que tem que ser desenvolvida, tá? Essa capacidade, este treinamento de olhar, de ser capaz de jogar um jogo, apreciar ele como jogador, mas também entender ele como designer. Eu acho que a última coisa sei que não é a coisa, não é a coisa que o pessoal mais quer ouvir, mas falar inglês. Ao longo do nosso papo, eu larguei um monte de coisa em inglês, sem querer. Eu não gosto de fazer isso. Estar falando e tentando me explicar em português e sair uma palavra e sair coisas em inglês. Mas assim, mesmo quando eu estava no Brasil, por causa das circunstâncias das empresas, que não cabe aqui né, divulgar, mas por causa das circunstâncias das empresas que eu trabalhava já no Brasil, são anos e anos trabalhando em inglês. Tem expressões que eu sei o que elas são. Eu sei dizer elas em inglês e eu não sei dizer elas em português. Por causa da necessidade que é de se comunicar no mercado. Esse mercado ele é um mercado internacional e, neste momento, o idioma internacional do mercado continua sendo o inglês. O desenvolvedor de jogos hoje que é fluente em inglês, ele tem uma capacidade de acompanhar o que está acontecendo no momento que está acontecendo. Falar inglês hoje é uma vantagem competitiva. Não, gente, eu agradeço também pelo convite. É um prazer fazer isso. E, para mim, eu quero ver o mercado de jogos do Brasil e do Sul explodir. E se dessa 1h40 que eu não calei a boca, vocês conseguirem tirar 5 minutos que forem úteis para uma empresa ou para um profissional, o meu objetivo está concluído.